Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. E aos que estão em casa, sintonizando pela Rádio Suprema, aos que estão à distância, através da internet, eu informo a você que está nos ouvindo, nos entendendo, que nós estamos na Assembleia de Deus em Cacoal, no Templo 7 aqui, este mês, tanto no Templo 7 como nas congregações, estamos trabalhando o assunto sobre a família. Agosto, nós intitulamos como sendo o mês da família na Assembleia de Deus em Cacoal. E este já é o quarto encontro, ou a quarta terça-feira do mês, quando no primeiro nós estudamos sobre a família no ideal de Deus, os moldes em que Deus estabeleceu e criou a família. No segundo encontro, ou na segunda terça-feira, nós tratamos sobre o papel do homem dentro da família, dentro do lar. No terceiro, o papel da mulher, e hoje falaremos sobre o papel dos filhos. E assim nós vamos crescendo na presença de Deus e sendo abençoados em nossa família. A leitura que estamos fazendo durante este período é o Salmo de número 128. E você que está em casa e tem uma Bíblia, faz bem em fazer uso dela nesse instante, para juntos lermos a palavra de Deus. Glória a Jesus. Diz assim o texto sagrado: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua mesa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Ou melhor, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Aleluia. Vamos nos deter nesta terça, na última parte do verso de número 3, que diz: os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Glória a Jesus. Bom, nós na semana passada falamos sobre o papel da mulher, e hoje vamos falar sobre o papel dos filhos. O interessante é que tudo que temos neste salmo são promessas de Deus para o homem que teme o Senhor. São promessas de Deus para aquele que procura viver uma vida de fidelidade a Deus. Este que a Bíblia chama, o salmista descreve como bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor. Esse vai comer do trabalho de suas próprias mãos, será um homem feliz e irá bem. E no verso de número 3, ele trata que a mulher será como a videira frutífera aos lados da sua mesa, e os filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. As mulheres como videira aos lados da tua casa, e os filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. E o que seria isso? Primeiro,
da oliveira para a nação de Israel, para o povo de Israel, e para nós aqui é algo incomum. Você que esteve em Portugal deve ter tido a felicidade de conhecer de perto algumas oliveiras, porque lá existe também. Mas na nação de Israel é uma planta estimada, uma planta de grande importância e valor, tanto economicamente falando e como medicinalmente também falando. Então, é uma das árvores mais impressionantes da terra, a planta ou a oliveira. E nós, por não termos muito convívio, não temos tanto conhecimento, mas na terra bíblica, em Israel, os salmistas, a nação de Israel era acostumada, tinha um convívio com esta árvore, com esta planta, e esta ainda continua sendo uma árvore de grande importância, pois ela é uma fonte de alimento, ela é uma fonte de luz, pois é o combustível para acender o tipo de iluminação. Ela é importantíssima para a higiene e ela é importantíssima para a cura. Se nós pegarmos a Bíblia e começarmos a pesquisar sobre a oliveira, se nós começarmos a pesquisar sobre o azeite, você vai ver ele como fonte de riqueza, como foi no caso da viúva, que tinha um pouquinho de azeite, mas enquanto o homem de Deus deu a ela uma orientação, ela pegou vasos emprestados e ela encheu-os com azeite, e a Bíblia diz que depois de estarem todos cheios, o profeta, o homem de Deus, disse a ela: agora vai, vende, paga a dívida e vivei você e seus filhos do que sobejou, de sobrar. Isso nos mostra que era um produto de grande valor. Outra coisa que nós podemos entender, que a oliveira, a planta da oliveira, ou a oliveira em si, ela traz em si alguns significados. Um deles é o da longevidade, o outro é o da prosperidade. Ela é também algo que traz no seu significado aquilo que é fecundo, aquilo que procria, que aumenta. Então, queridos irmãos, a promessa de Deus para o homem que teme o Senhor é que os seus filhos seriam ou serão como plantas de oliveira ao redor ou ao lado da sua mesa. Isso é bênção para a família toda, porque dos filhos, o homem que teme ao Senhor, ele vai poder ver a sua posteridade sendo estabelecida, porque é promessa de Deus para o homem que teme ao Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Seguindo adiante, nós
os filhos. E nós estamos tratando da família no ideal de Deus. Deus criou o homem, viu que não era bom ele estar só, fez uma mulher e entregou a ele para que estivesse ao seu lado como uma auxiliadora, como uma ajudadora, e ambos juntos o Senhor deu uma ordem que era para eles frutificarem, para eles multiplicarem-se, e nasce então os filhos. Lá no Éden, nós vamos ver ainda, logo após, no livro de Gênesis, o nascimento de dois filhos. Primeiro, a Adão e a Eva. E nós vamos ver lá Caim, e nós vamos ver também Abel. Dois rapazes, duas personalidades diferentes, dois temperamentos diferentes, mas também nós vamos perceber nesses dois temperamentos, nessas duas atitudes diferentes, também nesses dois filhos. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus sempre se preocupou que os pais tivessem a responsabilidade e o dever de ensinar os filhos como agradar a Deus, como adorar a Deus e como viver na presença de Deus. E por que Deus se preocupa com isso, querido? Porque, primeiro, o homem que aprende a temer a Deus, ele é bem sucedido em tudo na vida. O homem que aprende a viver uma vida de temor a Deus, ele desfruta de comunhão com Deus. O homem que aprende a viver uma vida debaixo das ordenanças do Senhor, ou que passa a andar nos caminhos do Senhor, ele tem o privilégio de usufruir da misericórdia, do cuidado de Deus, e ele vive uma vida que traz alegria para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, e assim o Senhor estabelece esse princípio: dois grandes, dois seres adultos para cuidar de uma pequenina vida que vem ao mundo. Lá em casa nós estamos tendo essa experiência novamente com a chegada da Alice. Está tendo a pequena, bem novinha, poucos dias nascida, mas nós devemos entender e aprender que o Senhor juntou dois grandões para cuidar dessa pequena vida. Então, por que isso? Porque os pais têm o dever. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Deus, depois de ter acontecido tudo, nós não temos tempo para entrar em detalhes, o que aconteceu no Éden, a desobediência do homem, o afastamento de Deus. Lá na frente nós vemos o povo, Deus já faz a promessa a Abraão, ou Abraão ainda no primeiro momento, depois seu nome torna-se Abraão. Deus faz promessa a ele, dá a ele Isaac, de Isaac vem Jacó, Jacó tem uma conversa com Deus, Deus muda o nome de Jacó para Israel, de Jacó, ou de Israel, nasce alguns filhos, e dentre eles nasce o José. A história do José vocês conhecem. José é levado cativo para o Egito, vem fome sobre a terra, Deus providencia um rei para José ser o governador do Egito. A família vai para o Egito para fugir da fome, e ali a nação torna-se escrava do Egito por 430 anos, até que Deus determina e envia Moisés como libertador da nação de Israel. E acontecendo isso, Deus estabelece algumas coisas. Deus faz e planeja no momento em que o povo está sendo tirado do Egito. Deus estabelece o culto, Deus estabelece o tabernáculo, Deus estabelece o sacerdócio,
13, versículos 6 e 7, o que diz assim. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, que eu tenho anotado aqui uma outra versão, que não é prudente. Deuteronômio capítulo 6, diz assim, verso 6: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a Deus, e delas assentar em tua, e andando pelo, e deitando-te, também as atarás por sinal na tua, e te serão por testeiras entre os teus, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas. Então Deus estabelece uma ordem para os pais. Os pais têm o dever de cuidar dos filhos, de ensinar os filhos a palavra de Deus e preparar-lhes para a vida que enfrentarão. Primeiro, a vida que devem ter de comunhão com Deus, a vida que devem ter de conhecer a Deus, a vida que devem ter de saber que o Deus que o seu papai serve, que a sua mamãe serve, é um Deus poderoso, que liberta o homem do pecado e que traz o homem a sentar com os príncipes, como diz a palavra de Deus. E este ensinamento deve estar impregnado no coração dos seus filhos. Isso é o dever do pai. Vamos lá, porque hoje não é propriamente com os pais que vamos tratar. Eles precisam ser guiados, precisam ser orientados. E a lição prática disso nós vemos em Provérbios capítulo 22, verso de número 6, que diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E quem é esse papel? Sou meu como, é meu como pai, é seu como pai. Aleluia. Outra coisa que Deus estabeleceu pela sua palavra, nós vamos ver Salomão escrevendo Provérbios capítulo 6, verso 23, Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14, recursos da disciplina. O pai que ama, ele estabelece limites. O pai que ama, que cuida, que entende o seu papel e cumpre o que Deus ordenou para que ele faça, ele é um pai que sabe usar a disciplina com os seus filhos. E que fique claro nesta noite, queridos, que disciplina é estabelecer limites. Disciplina é você ter métodos eficientes, criativos, justos, não métodos cruéis, para disciplinar a vida dos pequeninos. E isso nós podemos aqui falar para que precisamos ter cuidado, porque às vezes, na hora da ira, na hora da raiva, nós perdemos as estribeiras, como diz por aí. E às vezes, há pais que passam do limite e não, ao invés de uma sessão de disciplina, ele passa a executar uma sessão de espancamento dos filhos. Isso é perigoso, isso traz revolta, isso afasta filhos da igreja. E eu conheço tanta gente que está fora da igreja, que não gosta de orar, que não gosta de ler a Bíblia, pastor Antônio, porque o pai, com o castigo, não dava ignorar, como se oração fosse castigo. Oração é um dever meu, uma necessidade. E o meu filho precisa entender. E isso não é disciplina, queridos. Isso é um desarranjo, é uma bagunça. Minha
A Bíblia fala de vara. E se você entender, o pai que é sábio, ele não usa nem mesmo a cinta para bater no filho, porque pode machucar. Agora a vara, ela produz um efeito positivo. A vara, ela produz um efeito que deixa a criança atenta que existe limite, e se passar daquele limite, vai haver correção. Vai haver correção. Agora, em nenhum momento, queridos, você deve ultrapassar o limite. Em nenhum momento você deve perder a estribeira. Em nenhum momento você deve esquecer que é crente e que é responsável pelos seus filhos perante o Senhor. E a Bíblia manda, o Senhor nos ordenou que nós devemos ensiná-los a sentar em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Isso fala do que, pastor? Isso fala que em todo momento eu tenho a oportunidade e devo ensinar os meus filhos, como ordena a palavra, como temer ao Senhor, como conhecer a Deus de verdade, porque o que o Salomão escreve, quando você ensina, orando com ele, lendo a Bíblia com ele, cantando com ele, você vai perceber o Espírito moldando o caráter da criança, e aí vai cumprir o que nós lemos, até quando envelhecer, não se desviará dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ontem eu passei na casa da minha filha antes de ir para casa, e estava na hora das crianças dormir, e aqui na lá ocupada com a missa, e eu chamei o Samuel e o Luiz e falei: vocês já vão deitar, vamos orar, tá? Me ajoelhei com eles, e aquela briga continua do negócio do celular, sabe? Ajoelhei com eles e fomos para o livro de Provérbios. Nós vamos ler aqui alguma coisa que, para nós entendermos uma vez por todas. Atento para todos os propósitos de cima do céu e embaixo da terra. E aí comecei a ler com eles e transformando uma linguagem que eles entenderiam. E aí, depois cantamos um corinho, oramos e eles foram deitar. Hoje, o Samuel estava em casa, o Luiz veio para a escola, voltou e pegou o celular e já queria. Aí o Samuelzinho de 3 anos falou: tem tempo para tudo. Eles aprendem. Tem tempo para tudo, Luiz. Não é tempo no celular, não. Agora, eu e você precisamos cumprir o que a Bíblia nos ensina e cuidar. E não precisa, às vezes você vai espancar, você vai judiar, mas se você não for com ele, é na oração, é você e ele orando. E não adianta você querer fazer uma criança de 3 anos orar 1 hora, não vai conseguir, querido. Mas ensine a ele a prática da oração. Ore 5 minutinhos com ele. Ensine ele a orar pelo papai, pela mamãe, pela professora, pelo coleguinha da escola, pelos parentes. Ensine ele a agradecer a Deus pela vida. E você vai ensinando a ele que tem Deus no céu, que cuida de mim, que cuida de você, que cuida dele e que caminha conosco a cada momento do nosso viver. Bendito é o nome do Senhor. E olha o que o Salomão diz sobre a disciplina. Capítulo 6 de Provérbios, versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o... Você não achou ainda não? Caminho da vida. Olha só. Porque o mandamento é lâmpada, a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Pai que dá tudo que o filho quer, pai que faz todas as vontades do filho,
filho, é porque não entendeu o seu papel ainda e que ele precisa ensinar o filho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Capítulo 23 de Provérbios, versos 13 e 14 diz: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Você tem o dever, você tem a responsabilidade como pai de ensinar os seus filhos. E o pai não pode provocar a ira dos filhos. Efésios 6 e 4, Colossenses 3 e 21, não dá tempo de entrarmos aqui. O padrão divino para os filhos. Nós vamos ver que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele confia então aos pais, fazendo estes responsáveis pelos filhos. Desse modo, cabe a nós, como pai, ajudá-los a se tornarem fortes no corpo, na alma e no espírito. E eu vi um pai reclamando um dia que o filho não queria mais estar na igreja. O filho já tinha alcançado um certo sucesso na vida profissional, mas sabe o que acontece? Às vezes nós nos preocupamos e preparamos os nossos filhos só para viver aqui. Nós queremos que eles sejam doutores, nós queremos que eles sejam os maiores e melhores profissionais, e não tem nada errado nisso. O que está errado é de eu querer isso, lutar por isso, fazer por isso e não fazer nada para ensiná-lo a temer ao Senhor. Porque quando eu ensino ele a temer ao Senhor, ele vai ser um profissional de sucesso, mas ele vai continuar temendo a Deus. Ele vai ser governador do Egito, mas lá no Egito saberão que o pecado não alcança, que ele foge, é caluniado, vai para a prisão, mas ele é fiel ao Deus que tira ele da prisão e coloca ele para ser governador. Isso que ele deu exemplo para mim e para você. É nosso dever ajudar os nossos filhos. Bendito é o nome do Senhor. E Deus planejou tudo isso. Os filhos necessitam desse cuidado, conforme Deus previamente planejou. Ele próprio precisa cooperar com os pais nesse sentido. E Deus coopera. Deus coopera. Já teve situações que aconteceram comigo, que eu fui orar e pedi ajuda de Deus, e o Senhor trabalhou, o Senhor fez acontecer. E o próprio Filho entende, o Espírito Santo vai lá. O Senhor deu para mim e para você. Então nós precisamos cuidar deles com alegria, com sabedoria. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E nós precisamos estar atentos pelo seguinte: as crianças, eles sempre sabem rejeitar o mal e escolher o bem, mas à medida que são instruídas, vão amadurecendo, adquirindo esta sabedoria. E é aqui que os pais são guiados por Deus a se constituírem nos primeiros mestres destas crianças. E nós estamos num tempo de terceirização total. Terceirizamos tudo. E muitas vezes estamos terceirizando o cuidado dos nossos filhos. Mas não se esqueça, Deus estabeleceu e deu a você a responsabilidade de cuidar desse filho. E nós vamos estudar hoje sobre esses deveres bíblicos dos filhos para com os pais. Sua responsabilidade vai muito além de uma obediência séria e rotineira, aprendendo a sujeitar-se a Deus, vencendo na vida. O filho não terá dificuldade em preencher os requisitos bíblicos definidos pelo Pai Celestial, que tanto ama. Glória seja dada ao nome do Senhor. Respeitar e honrar os pais. Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, e que o Senhor te deu, ou que o Senhor teu Deus te dá. Esta é uma promessa. Quando Deus dá a Moisés, ali dentro dos 10
seus pais, que é de obedecer, e o filho que consegue fazer isso, ele será como planta de oliveira, porque ele terá longevidade. É uma das características dessa planta. Ele será como planta de oliveira, porque ele prosperará. É outra característica dessa planta. Então nós vamos ver na promessa que Deus faz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós podemos ver a Bíblia em consonância, o que Deus faz de promessa aos filhos e o que Deus faz de promessa ao pai, no Salmo 128, que aquele que teme o Senhor, os seus filhos será como planta de oliveira ao redor de sua mesa. Bendito é o nome do Senhor. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Paulo lembra isso aos Efésios capítulo 6 e o versículo de número 3. O respeito devido aos pais é de grande importância nas leis que Deus entrega a Moisés nos 10 mandamentos. Nós podemos ver aqui uma divisão bem clara. Os 4 primeiros mandamentos se referem aos deveres para com Deus, e os 6 seguintes aos deveres do homem para com a humanidade. E nesta segunda parte, o primeiro mandamento desta segunda divisão foi escrito para os filhos, e é o único que tem uma condição ligada a uma promessa de bênção para os que o observarem. Então, queridos filhos aqui presentes, os pais eu incluo. Meu pai já passou dos 70, a mamãe agora no mês que vem completará 67, e eu pretendo, depois de 6 anos sem falecer, ir no aniversário dela esse ano. Eu preciso honrar meus pais. Não é porque já estou com o cabelo grisalho que vou deixar de cumprir o que a Bíblia ordena. É viver meu, é viver seu. E outra, isso não cessa no momento em que papai morre, que mamãe morre. Eu devo honrar papai e mamãe mesmo pós-morte, porque é um mandamento bíblico, é um mandamento do Senhor. Se eu quiser viver bem, se eu quiser viver bastante, se eu quiser ser como planta de oliveira, eu preciso honrar papai e mamãe. Este é o papel de cada filho, e Deus não deixou isso de lado. Dentro dos 10 mandamentos, Ele fez questão de estabelecer esse princípio e fazer promessa para aquele que cumprir esse princípio bíblico. Então, após uma pessoa acertar as coisas com Deus, o próximo passo é acertar as coisas com papai e mamãe. Então você olha, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento, é eu e Deus, é meu dever para com Deus. O quinto é dever meu com papai e mamãe. Então, queridos, eu como filho preciso, primeiro acertei com Deus, no segundo passo devo estar tudo certinho com papai e mamãe. É dever meu e seu, honrar e obedecer papai e mamãe. É papel do filho honrar seus pais, é papel dos filhos honrar seus pais, obedecer seus pais, viver uma vida que represente bem os ensinamentos que papai e mamãe lhe deram, servindo ao Senhor com alegria e com gratidão. Outra coisa interessante, de todos os mandamentos, um dos que você vê ratificado no Novo Testamento é justamente este que nós acabamos de ler. O mandamento para o filho respeitar e honrar os pais encontra-se não somente no Antigo, mas é ratificado no Novo Testamento. Mateus capítulo 15, versículos 3 a 9. Jesus pregou um sermão cujo tema é a honra devida pelos filhos aos pais. Jesus repete em Marcos essa mesma demonstração. Ele insistiu que honrar a Deus compreende também honrar os pais, e que aquele que não honra os pais tampouco estará ou está honrando
principalmente na fase da adolescência, que nós pensamos que já sabemos alguma coisa, pensamos que já conseguimos discernir entre o certo e o errado, o que é bom para mim e o que não é. Queridos adolescentes que estão aqui nesta noite me ouvindo, grave uma coisa no seu coração. Você tem 12, 13, 14, 15. Papai e mamãe já tem 35, 40, 50, alguns mais. Lembre-se que na estadia que você está passando, ele já passou aí há uns 20 anos passados. Ele pode te ajudar a vencer, ele pode te ajudar a ser bem sucedido. Mas, primeiro, entenda que Deus fala com você na noite desse dia, que você tem o dever de honrar seu pai, de honrar sua mãe, que às vezes pega no pé, que às vezes você fica chateado, porque parece que, mas ele sabe os perigos que esse mundo impõe. Ele já viveu essa fase que você está vivendo. Observe o que a Bíblia diz: honre seu pai, você vai viver muito. Honre seus pais e você vai ser próspero. Honre seus pais e você será como planta de oliveira, que vai ser bênção para papai, mas vai ser muito mais bênção para você, porque fala de longevidade. Você vai viver bastante, vai poder desfrutar da alegria de servir ao Senhor e ver o seu papai prosperando e você sendo um orgulho para ele. Bendito é o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E alguns filhos às vezes dizem: eu não pedi para nascer. Se você entendesse o que é que Deus criou e por que você nasceu, você seria mais grato a Deus, olharia com mais carinho e amor pelo seu pai. E eu falo a filhos aqui nesta noite, que tem levantado a voz para sua mãe e para o seu pai, que tem sido mal criado, maltratando papai e mamãe com palavras, como o seu pastor ensinou com você. Mude de atitude, peça perdão a papai e mamãe e aprenda o que a Bíblia diz, para que você possa continuar vivendo. É só você assistir um telejornal de 20 minutos, você vai ver o tanto de jovens que estão morrendo em acidentes por causa de drogas, por causa de violência, e tudo isso está diretamente ligado a isso que a Bíblia ensina. O filho que honra pai e mãe, o filho que obedece pai e mãe, ele não entra por esses caminhos e, consequentemente, ele vai ver cumprir na sua vida a promessa que Deus fez. E Moisés registra no Deuteronômio: ele vai viver muito tempo sobre a terra, ele vai viver bastante. Mas aquele que não olha, que não obedece, aquele que acha que o pai, que a mãe está pegando no pé demais, aquele que não quer deixar você continuar uma amizade com aquele menino, com aquela menina que às vezes está te levando para o mau caminho, mas você não consegue entender isso, eu te peço em nome de Jesus Cristo, olhe para a Bíblia, olhe para os céus, peça ao Senhor que te ajude a entender e valorize o que o teu pai e a tua mãe estão fazendo por você, querido. Aleluia, aleluia. Tantas ameações, tantas dificuldades nós estamos vivendo, e a entrada do pecado no mundo afetou seriamente o relacionamento familiar, e Paulo descreve os efeitos disso, do pecado nos filhos, Romanos 1, 30 e 31, ao dizer: desobedientes a pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E aqui Paulo está retratando o que ele estava vivendo naqueles que estavam vindo para a igreja, que estavam vindo para o cristianismo, nos dias
da sua época. E ali se caracterizava conforme essa descrição que Paulo está fazendo. Mas nos nossos dias não tem sido diferente. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude. E nós vemos Paulo aos Colossenses capítulo 3, 20, dizendo: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Você quer agradar a Deus? Seja um filho obediente, seja um filho que teme a Deus, que honra seus pais. Esse é o papel que você deve seguir. Agora, queridos, a desobediência, os filhos que não observam, que não obedecem seus pais, ele traz sobre si algo que pode trazer prejuízos drásticos, que pode trazer algo horrível sobre a sua vida. Bendito é o nome do Senhor. E nós vamos ver Provérbios 30, 17, dizendo assim: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. O que é isso, pastor? É aquele filho que zomba do pai, que despreza a obediência da mãe. A consequência da desobediência é claro. Aqui Salomão diz que os corvos do ribeiro arrancarão os olhos destes, e os filhotes das águias os comerão. E nós podemos ver isso na vida de Sansão, um mau exemplo de Sansão, quando coloca o olhar numa filisteia, chega ao seu pai e pede que o pai providencie o meio para que ele tenha aquela mulher como sua esposa. O pai dá conselho, o pai orienta, o pai explica e pergunta a ele: não temos, porventura, dentre os nossos aqui, alguma moça, alguma donzela, para que você tome por esposa? Precisa pegar uma dos nossos inimigos, dos filisteus. Mas ele diz: mas aquela agradou os meus olhos. Queridos filhos, não entremos pelo caminho da desobediência. Eu não tenho tempo para detalhar aqui, ponto por ponto, mas você conhece a história de Sansão. Qual foi o fim do desobediente? A Bíblia diz que os filisteus arrancaram-lhe os olhos e ele ficou cego. Foi levado diante do templo, onde eles ofertavam culto ao Deus dos filisteus, e ali zombavam dele, e ali por fim ele morreu com mais uma multidão de filisteus, tendo um fim trágico, porque não honrou o papai e mamãe, porque não obedeceu o papai e mamãe, porque não deu ouvido. E a desobediência traz consequências trágicas sobre a vida de qualquer filho que não atenda para os conselhos dos seus pais. E para encerrar, eu quero falar sobre 4 razões para obedecer os pais. Paulo nos dá 4 razões porque os filhos devem obedecer a seus pais, sendo as suas primeiras verdades doutrinárias, as 2 primeiras verdades doutrinárias, e também nós vamos ver aqui, primeiro, porque eu devo obedecer os meus pais. Primeiro, os filhos devem obedecer os pais porque são cristãos, se de fato forem, claro. Desse modo, os pais têm um tipo de representação divina junto a seus filhos, pelo que Paulo ordena que sejam obedecidos no Senhor. Os pais devem ser obedecidos no Senhor. Então, os filhos que são cristãos, eles devem obedecer, porque o que os pais representam para os filhos é ali no lar, na casa. Os pais são os representantes do Senhor para a vida dos seus filhos. Então, o primeiro motivo que os filhos devem obedecer os pais são porque são cristãos, são porque os pais são a representação divina junto aos seus filhos. Por isso, Paulo ordena que eles sejam
Jesus Cristo deu um exemplo destacado de obediência aos pais. Lucas capítulo 2, versículos 41 a 51, nós vemos Jesus como modelo a ser imitado por todos os jovens. Obediência e submissão aos pais. Obediência e submissão aos pais. Foi o exemplo que Jesus deixou para mim e para você como filho. Foi o exemplo que Jesus deixou a você jovem e adolescente, a você jovem que está aqui nesta noite. E às vezes nós, quando atingimos uma certa idade, principalmente quando começamos a trabalhar, a ganhar algum dinheiro, já pensamos que o pai não tem mais domínio sobre nós, que o pai não tem mais domínio sobre nós. E pasmem os senhores, os bons costumes das famílias, a reverência dos filhos para com os pais vai sendo deixada de lado. E eu um dia fui meio que ironizado por alguém quando atendi o telefone e era a mamãe do telefone, e eu disse: pensa, mãe, alguém quis rir daquela atitude, mas eu aprendi desde menino que o pai deve abençoar o filho e o filho deve pedir a bênção ao seu pai. Você, querido irmão, tem autoridade de Deus para abençoar o seu filho. Não abra mão disso. Nós estamos muito modernos nesses últimos dias. E é tchau mãe, tchau pai. E nem sequer às vezes damos o respeito ou ensinamos os nossos filhos o que a Bíblia nos ensina. Eu e você devemos abençoar os nossos filhos, os nossos netos, a nossa descendência. Você tem autoridade de Deus para abençoá-los. Você foi chamado de Deus para abençoá-los. Mas filho, não tenha vergonha de dizer ao teu pai, à tua mãe, no meio dos teus colegas, aonde você estiver: pensa pai, pensa mãe, isto será de grande valia para você e Deus vai prosperar o seu caminho. Eu não tenho vergonha, não. Tem duas coisas que eu não tenho vergonha. Aliás, são três. Eu não tenho vergonha de dar uma paz de Senhor para qualquer um, onde estiver. Eu não tenho vergonha de tomar a bênção para pai e mamãe. E eu não tenho vergonha também. Não tenho vergonha de tomar a bênção para pai e mamãe. Não tenho vergonha de dar a paz do Senhor onde estiver. Não tenho vergonha. Pode ser. Eu já tive uns restaurantes por aí extravagante, tá? De custar assim, por pessoa, tipo R$500. No tempo lá da empresa, que saía desse povo aí, ia almoçar 4 pessoas, 5, gastar quase 2.000. Se tinha dinheiro que ia gastar. Mas lá, no meio dos granfinos, o meu pratinho na minha frente, minha cabeça curvada, e agradecendo a Deus pelo alimento que Ele estava provendo. Eu sou ensinado assim. E você deve ensinar seu filho, querido. Seu filho deve ser ensinado a obedecer, a honrar a você. Se você ensinar desde pequeno, você vai ter o prazer de ver o cumprindo o papel de filho, que é honrar pai, que é honrar a mãe. Bendito é o nome do Senhor. Mas nós não estamos mais querendo. Fica olhando de nada isso, e o filho às vezes tem vergonha do pai, tá? Aquele não está aqui, mas não vou. Ela estudava na escola, lá no Grande Pedro do Cuiabá. E o nosso carro era Fusca. E ela ficava com vergonha às vezes quando ia de Fusca. Eu fazia questão de parar bem na porta principal. Filho, não tenha vergonha de ser quem você é. Seja servo de Deus, não tenha vergonha do papai e da mamãe, porque tudo que Ele tem, seja pouco, seja muito, você tem um carro, mas se você tem um carrão, é o Senhor que deu, é o Senhor que está prosperando. Vai chegar um dia que Deus vai abrir as portas, você vai andar no carro melhor, mas não tenha vergonha. Honre seu pai, honre sua mãe, valorize, porque pode todo
pais confiam em nós, então devemos demonstrar amor, respeito e tornar a vida mais fácil para o papai e para você, tá? Então, querido adolescente, querido jovem, honre o papai, honre a mamãe. É só você manter-se na linha, tá? Saiu, o papai falou 10 horas, eu quero você aqui. Não chegue 10 e não, chegue 9 e 50. Que da outra vez, pode ter certeza, se você pedir, ele vai deixar. Aí quando ele não deixa, você fica comigo desse tamanho, chorando, triste, lamuriando, como se o papai fosse o maior carrasco. Mas ele pediu para você chegar 10 horas, você chegou meia-noite. Não. Os filhos que namoram tem que ter limite, viu, pai? E você tem que aprender a honrar seu pai, viu, filho? Se o papai falou que uma irmã de embora 10h30, então você não precisa nem o papai sair lá fora. Você mesmo tem que correr no caminho da estrada 10h30. Honre, você que é namorado, aprenda a honrar aquele que vai ser seu sogro, sua sogra. Dever os filhos, honrar os pais. E se você não honra o seu, não vai estragar alguém que às vezes quer honrar o seu lar. Pai, e tenhas, ou sejas, de longa vida sobre a terra. Embora não esteja dando garantias de uma vida longa, Deus quer dizer que os filhos desobedientes podem cortar sua vida aqui na terra por causa das ações irresponsáveis. E aí você sabe de tudo que tem acontecido. Meus queridos, Deus tem um perfil ideal para todas as famílias. No plano ideal de Deus, todos os membros da família agem dentro da vontade do Criador. O marido ama, a mulher submete e os filhos obedecem. Nosso sucesso não está em aprender ou apresentar a Deus o que queremos ser ou fazer como membros de uma família, mas cumprir o propósito para o qual Ele nos ligou. Então que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a desfrutar das promessas do Salmo 128. Filhos, sejam obedientes, honrem vossos pais. Que Deus possa nos dar esta graça. Na próxima terça-feira nós estaremos aqui finalizando uma visão geral do Salmo 128, da família, do esposo, da esposa, e vai estar conosco o pastor Cláudio Gama na próxima terça-feira. E eu creio que será uma bênção para a glória de Deus. E eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que entenderam a necessidade de buscarmos as orientações de Deus para sermos bem-sucedidos na nossa família.